Abra a Bíblia comigo, irmãos, por gentileza, em Mateus, capítulo de número 6. E nós vamos ler juntos apenas o verso de número 12. Mateus 6, apenas o verso de número 12. Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos falar juntos? Vamos lá? Mesma versão? 1, 2, 3. E perdoa-nos. Querido Deus, hoje eu quero falar sobre a aliança do perdão. Fala conosco, ministra o nosso coração. Nós, como já disse aqui o pastor Jair, estamos chegando também de uma convenção estadual poderosa, onde o Senhor falou conosco, fomos ministrados o dia todo ontem lá em Sumaré. E agora Deus ministra o nosso coração nessa campanha linda que estamos fazendo, pessoas querendo que a gente prolongue mais um pouco a campanha, e nós vamos pelo menos até o primeiro domingo de setembro, e aí na ceia, segundo domingo, vamos iniciar a nova campanha. Mas, ó Deus, que nós possamos viver essa aliança que nós estamos falando com o Senhor. Fala conosco, dá palavra de sabedoria, palavra rema, palavra edificante. Ministra o nosso coração e que nós saiamos daqui melhores do que entramos, para a glória do Senhor, e possamos praticar a Tua palavra durante a semana, porque Tiago diz que a gente não tem que ser apenas ouvinte, mas nós temos que praticar a palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, depois da palavra Jesus, a palavra que produziu mais milagres foi a palavra perdão. Você não imagina quantos casamentos foram salvos pela palavra perdão. Quantas pessoas deixaram de morrer por causa da palavra perdão, porque se não tivesse pedido perdão, quem sabe não estariam vivas hoje. Quantas pessoas continuam no emprego porque reconheceram o erro e pediram perdão. A palavra perdão, ela produz milagres. É que perdoar alguém não é tão difícil. O difícil é pedir perdão. E eu estou falando por mim, não estou falando por ninguém aqui não. Eu sei o que é isso, eu vivo isso como pastor há tantos anos. Eu sei como é difícil pedir perdão. Mas essa é uma palavra que ela realiza coisas lindas nas nossas vidas, quando a gente consegue ter a humildade, a capacidade, a graça de Deus. Quem sabe nem não seja naquele momento, num outro momento, para chegar e dizer: eu errei, me perdoa. Irmãos, todos os acontecimentos duradouros, a palavra perdão está envolvida. Tudo aquilo que dura muito, em algum momento teve a palavra perdão. Quando eu estou ministrando aqui no casamento, quem me vê ministrar já conhece muito do esboço do sermão, né? Porque é mais ou menos o mesmo básico daquilo que eu gosto de falar. E uma das coisas que eu falo para o noivo, ou para a noiva, você vai ter que ter paciência. Em algum momento do casamento, se você não tiver paciência, seu casamento não vai durar. E o perdão está envolvido. Está envolvido no casamento, o perdão está envolvido na sociedade. No dia a dia, é necessário pedir perdão. Nós estamos vendo aí, os vídeos que você vê aí hoje, muitos deles são mortes em trânsito, ou pelo menos daquelas brigas de machucar. Porque você vê aqueles vídeos que eles postam aí, e o dono é bom de postar uns vídeos aí, falou: ó, o cara foi brincar com o outro lá, achando que, né, Doni? Eu estou de olho. Mas é interessante, Doni. Foi brincar achando que... E o cara saiu do carro e bateu nele. Ele pensou que por bater, xingar o cara, chutar o carro lá, ia ficar por isso mesmo. Você nunca sabe quem está do outro lado.
E então, se você fechou, não é mais só falar, perdão, me perdoe, desculpe. Quantos de nós tivemos livramento em trânsito aí por ser humilde? O perdão está ligado à humildade, não tem como pedir perdão sem ser humilde sem pedir perdão, não tem. Você tem que, porque senão na sociedade nós vamos ter problemas, na liderança. Gente, irmão, que às vezes estava indo bem, o patrão, a empresa, o CEO, estava olhando com bons olhos para aquela pessoa ser um líder, um subgerente, um administrador, mas de repente faltou a palavra perdão, o reconhecimento que deveria ter. Então tudo aquilo que você vê assim, olha, fulano está na empresa há 30 anos, 40 anos, pode ter certeza, o perdão está lá no meio envolvido. A pessoa está com sucesso em tal área, o perdão está envolvido. O perdão leva ao sucesso. O perdão, esse casal que está na minha frente aqui, né? Uma das matérias deles para os casais, eles cuidam de casais, a hora que você precisar do Drauzio e da Elisângela, eles cuidam de casais, vão na casa, fazem o discipulado lá, um apostilado, e uma das matérias muito lindas é o perdão. Irmãos, tem uma pesquisa, e isso é pesquisa, que 78% das pessoas doentes, elas ou não perdoaram ou não foram perdoadas. Tem um livro, inclusive, sobre isso, chamado Culpa. E nesse livro fala-se muito de doenças por falta de perdão. Sempre que eu falo disso, é a mesma coisa que eu falo, né? Nós temos médicos aqui na igreja, e eles sabem do que a gente está falando, que a maioria das doenças que surgem nas pessoas, não surge porque você bateu, comeu alguma coisa errada, não, surgem de doenças psicossomáticas, né? As famosas doenças que elas não começam no corpo, elas começam na alma. Começam, não é isso, Tom? Começam no sentimento, na raiva, na angústia, na ira, na vontade de matar, na vontade de tomar, vingar. E aí começa uma dor no rim, começa uma dor no estômago, começa uma dor na cabeça, e alguns, infelizmente, vão até a óbito, porque não cuidam disso. Então, essa é uma grande verdade, e essa é uma aliança que eu queria falar com os irmãos. Esperava que desse tempo, porque nós temos recebido amigos aqui, e a gente ouve os nossos amigos, mas eu queria que desse tempo de eu falar sobre essa aliança, porque é uma aliança que, se nós fizermos, é outra que vai melhorar a nossa vida e vai melhorar muito. Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus 18:15. Irmãos, olha o que diz o texto. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou corrigi-lo, repreendê-lo, né? Entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Segura só um pouquinho esse verso aí para mim. É muito interessante, irmãos, porque aqui não está dizendo se você pecar contra o teu irmão, ele está dizendo se o teu irmão pecar contra ti. E aí ele está dizendo, vai. O evangelho não é fácil, né, gente? Porque normalmente eu digo assim, eu não vou falar com o Valmor, foi ele que me ofendeu. Ele que venha falar comigo. Mas esse texto está dizendo que mesmo que o Valmor fizesse isso, eu que tenho que ir. Se o teu irmão pecar contra ti, vai. Não é ele que tem que vir. Então, o evangelho, ele é muito bonito. Hoje nós temos igrejas aí lotadas, abarrotadas. Estamos dizendo que vamos ser a maioria evangélica daqui a alguns anos. E eu creio que é possível mesmo. Mas evangélico, né, irmão? Agora, viver isso é um desafio para a gente. Por isso que você olha para o evangelho e diz que a porta é estreita, né, pastora Edilene? Que o caminho é estreito. Porque o evangelho vivido é diferente de você frequentar uma igreja, cantar e dizer, cumpri minha obrigação essa semana com Deus e acabou. Não, irmão. Lutar para... E isso aqui é difícil mesmo.
Eu não estou dizendo que é fácil, porque eu estou pregando para mim também. Eu, quando rumino a palavra, digo, Deus, eu quero que isso seja na minha vida primeiro. Lá não vou ler para a gente hoje não estourarmos o tempo, mas aí em casa, pega Mateus 18, do 21 em diante, você já ouviu isso várias vezes. Aliás, quarta-feira, eu preguei aqui sobre paciência, né? Um dos caráteres de Jesus, paciência não, sobre misericórdia. E ali também eu falei sobre Mateus 18, que é o famoso credor incompassivo. Devia 1.000, foi perdoado. Encontrou outro que devia 100, começou a querer matar o outro enforcado. E aí o que perdoou ele de 1.000 ficou sabendo e jogou ele na prisão. O que é isso? Eu perdoei você uma dívida tão alta, 10.000, não sei, e você não perdoou 1.000 do outro, né? Que fala de denários lá. Então, para trazer na nossa realidade aqui, vamos pensar. E foi jogar, ficou sofrendo lá, porque o texto diz que ele foi entregue aos verdugos. Tem versões que dizem assim, ao carrasco. Irmão, quem não perdoa, sofre. Essa frase que eu vou falar é muito conhecida, tem a impressão que é frase feita, mas eu acho interessante quando os pregadores de perdão falam também sobre isso. Eles dizem, não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. Porque o outro está lá, vivo, comendo bem, engordando, vivendo, e você está aí todo dia. Você dorme e acorda com a pessoa, né? Terrível isso. Porque quando não perdoa, se lembra o tempo todo. Agora fala, pastor, eu perdoei, mas eu não esqueci. Irmãos, presta bem atenção nisso. Perdão não é amnésia. Perdão não é amnésia. Eu sempre, quando eu falo disso, eu lembro de uma coisa. Eu tenho uma marca aqui na minha perna. Está aqui até hoje, olha, está aqui. Era bem maior, ela diminuiu agora. Não é que ela diminuiu, é que a perna engordou. Vamos já ser claro, né? Mas ela era grande. E é um menino que, eu não sei quantos anos eu tinha, 9, 8 anos, 10. Eu devo ter aprontado, né? Sem dúvida, né, meu? E o menino pegou um arame, daqueles arame farpado, e desceu assim na minha perna. Abriu tudo aqui assim. Até hoje eu lembro dele. Mas se eu encontrar com ele, eu abraço ele, eu almoço com ele, eu janto com ele, o que ele quiser. Porque cicatriz não dói. Você quer saber se você perdoou? É quando você vê a pessoa e não dói mais. Aquilo não te machuca. Está perdoado. Você pode lembrar, esse fulano aí um dia me deu um trote. Mas quando você olha para a pessoa e fala, está perdoado. Levante a mão e diga assim, o perdão liberta. Glória a Deus mesmo, né? E é interessante, queridos, porque Pedro, ele faz uma junção de perdão, ele diz assim, para Jesus assim, mas então até quanto que eu devo perdoar? Até 7, porque 7 era um número excelente de perdoar, né? Quem que perdoa até 7 vezes aqui? Tem pessoa que no segundo, no terceiro já sai no braço, não é verdade? Então ele disse, 7 é um bom número, tem uma história sobre isso, mas eu vou pular essa história judaica, só lembrando que era um número maravilhoso. E aí Jesus disse para eles, não, Pedro, não é até 7, é até 70 vezes 7, 490 vezes. E alguns até dizem que é por dia, não sei, ainda essa tradução não me convenceu. Mas que não seja por dia, irmão, que seja pela vida. Cá entre nós, irmão, tem alguém de nós aqui, eu não sou. Tem alguém de nós aqui que já perdoou a mesma pessoa 490 vezes? Na vida que seja, não precisa ser por dia. Não tem. Porque nós não conseguimos chegar nesse número, né? Obrigado, querido. Nós temos dificuldade com isso. Mas isso vai trazer a Pedro entender o que é perdão. Põe para mim, por favor, filho, Marcos 16, verso 7. Marcos, capítulo 16, verso 7. Olha o que está aí.
Deixa esse texto um pouquinho para mim que eu quero falar sobre ele. Aqui são os anjos, dizendo para as mulheres que chegaram no túmulo, que Jesus ressuscitou, e que ele estava esperando para encontrar com os discípulos na Galileia. Olha lá. Mas ide, dizei aos discípulos, irmãos, diga comigo assim, e a Pedro. Né? Por que falar só o nome dele? Então falar só o nome dos 12. Né? Que predileção é essa? É porque Pedro agora estava com vergonha de não perdoar. Pedro olhou para aquele João deitado no ombro de Jesus, e Jesus diz, um de vocês vai me trair. Esse negócio de ficar deitado no ombro dele aí, mostrando que ama mais ele do que a gente, esse cara, eu estou agora conjecturando aqui, né? E aí Pedro disse, jamais. Jesus diz assim, antes que o galo cante. Jamais você e eu que vou te trair, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Irmãos, em um dos momentos que o galo canta, a Bíblia diz que Jesus olha direto para Pedro. E aí o texto diz que ele chora amargamente. É como se Jesus dissesse, eu te avisei. Nós não somos melhores do que ninguém, irmão. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Aí, por que essa palavra? Porque Jesus sabia, Pedro não vem. Porque depois do que aconteceu, ele não vai ter coragem de vir. Então diga para os discípulos, mas chega e diz assim, Pedro, Jesus falou o seu nome. Eu não sei se você tem problema nessa área. Todos nós temos, né, irmão? Mas você tem algum problema grave, teve esse mês, essa semana, esse ano. Mas nessa noite, o seu nome está sendo mencionado. Diga aos meus discípulos e ao José Jorge, que eu vou estar na Galileia. Nós estivemos lá na Galileia. Nós temos uma ideia do que foi Jesus reunir esse pessoal lá na Galileia. Queridos, Jesus mostrou que o perdão é ilimitado. Não tem limite para perdão. Porque Deus nunca vai deixar de nos perdoar. Se você entrou aqui com o peso do pecado, jogue fora hoje. Tem uma canção antiga, a Ana Esther não está aqui para me usar ela, né? Então eu vou dizer que é do tempo do Luiz Henrique. Tem uma canção antiga que diz assim, já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma, já se foi, já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma, já se foi, pois Jesus o levou lá na cruz, expirou, aleluia. Só eu, senhora avó. Já se foi, irmão. Perdoado, perdoado, perdoado. O homem mais feliz, queridão, a mulher mais feliz, irmã, é aquele perdoado. É aquele que deita hoje, bota a cabeça no travesseiro e diz, eu sou perdoado. Sou salvo em Jesus, perdoado e remido dos meus pecados. Mas o perdão não é uma opção, o perdão é uma ordem. Olha para Colossenses capítulo 3, Colossenses 3:13. Colossenses 3:13, dá uma olhada sobre esse texto. Colossenses 3:13 diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou,
Perdão. Assim também perdoai vós. Grave esse texto. Grife aí. Passe canetinha, marca texto. Dobre a folha. E leia esse texto de vez em quando. Porque a gente vai precisar. Nós vamos precisar. Todos nós, em algum momento, se a gente não olhar para isso, a gente não perdoa. Porque o mundo está assim, irmãos. O mundo está vivendo sem perdão. Não tem perdão. Olha a situação que o nosso país está vivendo por causa dessa política. Olha a história que nós estamos vivendo. E hoje alguém me perguntou, eu falei, irmão, eu estou pedindo que Deus abençoe o nosso país. Porque fica essa guerra, essa briga, essa coisa terrível, que ninguém perdoa nada, cada um quer o seu poder, cada um olha para o seu... E aí, pessoas sendo mandadas embora agora, né? Por causa das empresas. Enfim, às vezes, escute bem isso, irmão. Porque isso é uma verdade para mim e para você. Quando eu perdoo, eu sou bom. E quando a pessoa não perdoa, ela que é ruim. Mas a grande verdade não é essa. Quando eu ofendo alguém, parece pouco. Quando alguém me ofende, parece muito. Nós somos criados assim. Parece que está na nossa vida ali patente. E não pode, irmãos. Nós somos gente diferente. Nós somos um povo diferente. Leia comigo Mateus capítulo 5, versos 25 e 26. Mateus 5, 25 e 26. Entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. 26. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Essa aqui é uma palavra de Jesus do hebraico, que é muito confuso para muita gente. Pessoas dizem isso aí, está ligado já ao inferno. No caminho, enquanto você está com vida, acerta. Outros dizem que não, que é uma forma de entender que pessoas têm que perdoar para não ser jogado a uma prisão mesmo e sofrer. E tem muito disso também, que a gente sabe que tem. Mas seja qual for a forma, eu gosto quando Jesus diz assim, acerta enquanto está no caminho. Muita coisa, irmão, que a gente deixa para acertar amanhã, não vai dar tempo. Aqui entre Itapetininga e Angatuba, há vários anos atrás, foi contado aqui na nossa igreja a história, tinha parentes aqui. A filha brigou com o pai. Eles tinham uma festa em Angatuba. Ela falou, no carro do pai eu não vou. Eu vou no carro dos meus irmãos, da minha mãe, mas no meu pai não. E falou, vai, conversa com ele, vocês vão para a mesma festa. Não, lá na festa não conversou com o pai. Ficou longe do pai, porque brigaram e nenhum dos dois queria perdoar ninguém. E na volta, ela estava voltando em outro carro, um acidente na frente, e ela desce lá, quem que estava morto? O pai. Essa moça disse que agarrava o pai assim, morto, e gemia de dor. Por que eu não perdoei meu pai? Levanta a mão e diga assim, eu preciso perdoar enquanto estou no caminho. E caminhando, irmãos, para a gente encerrar essa palavra, é interessante, John Wesley dizia assim, como é que você faz para perdoar alguém? Você está com dificuldade de perdoar alguém? John Wesley dizia assim, faz uma lista daquelas pessoas que te ofenderam, põe ela num lugar que só você sabe, fica com ela, e ora por elas até o seu coração mudar. John Wesley dizia isso. Interessante, né? É uma forma, não deixa de ser uma forma.
Tem gente que você não consegue perdoar, não dá para perdoar. Escreve o nome dela. Ora por ela todo dia, todo dia. Vai ter um dia que alguma coisa vai acontecer. Porque a oração tem poder, irmãos. A oração tem poder. E também participe do perdão dos seus amigos. Ajude amigos a perdoar. É interessante porque lá em Marcos fala dos 4 amigos do paralítico. Que não conseguiram entrar na casa, né, que estava lotado, abarrotado. Colocaram o paralítico pelo telhado. Vocês sabem dessa história. Eu acho essa história, eu escrevi um livro sobre essa. Acho que alguns aqui devem ter, Os Amigos do Paralítico, um dos livros que eu escrevi. Eu acho muito lindo porque o texto diz assim, que Jesus, quando desceu o paralítico até Jesus, Jesus não disse para o paralítico assim, vendo a fé do paralítico, disse, seus pecados estão perdoados. O texto diz assim, que vendo Jesus a fé, que Deus nos ajude a fazer parte do perdão dos nossos amigos. Campanhas como essa é uma ótima para você trazer pessoas que precisam perdoar alguém, porque uma hora isso tudo vai parar. E queridos, lá em Israel, tem um dia chamado Dia do Perdão, mais conhecido como Yom Kippur. E nesse dia eles não fazem nada. É interessante lembra já? Sábado, isso já tem também o sábado, que é o Shabat, lógico. Mas o dia do perdão, irmãos, eles tiram só para jejum e orações. Não fazem nada. Eles decidem aquele dia orar e perdoar. Acho lindo. As pessoas, se toda a nação tivesse o dia do perdão. A gente tem tanto dia aí, né, irmão? Alguns até desnecessários, né? E nós não temos... Já pensou assim, bonito? Dia do perdão. Hoje é o dia que você vai orar e jejuar e você vai perdoar. Eu acho que uma das coisas bonitas está baseado em Levítico 16. Aí lá na sua casa, depois você lê com calma. Irmãos, José tinha tudo para ser um rapaz triste, um rapaz depressivo. José tinha tudo para ser alguém amargurado. Ele teve luta, ele teve dificuldade para perdoar os irmãos. Ele chorou lá escondido, né, quando viu o irmão mais novo. Mas ele perdoou. E a Bíblia diz que quando ele perdoou, logo lhe nasceu um filho, e ele colocou o nome do filho de Manassés. Porque Manassés quer dizer assim, Deus me fez esquecer. Preste bem atenção. Ele perdoa os irmãos, e aí vem o filho, e ele está com o coração limpo, ele diz assim, o nome desse menino vai ser Manassés. Porque toda vez que eu olhar para esse menino, eu vou lembrar, Deus me fez perdoar. Eu tinha uma mágoa dos meus irmãos que me jogaram lá naquele buraco, mas Deus tinha propósito, acabou me trazendo aqui, eu me tornei governador do Egito. Nós estivemos no Egito agora há pouco, uns dias atrás, e até hoje o Egito fala de José. Você conversa com os guias lá, José é famoso no Egito, lembrado. Deus me fez esquecer. Passou um tempinho, nasceu outro filho. Lembra do nome? Efraim. Deus me fez prosperar. Levante a mão e diga assim, quando eu perdoo, eu tenho Manassés. Eu esqueço. E depois que eu perdoo e esqueço, Deus me dá Efraim. E eu prospero. Primeiro perdão, depois prosperidade. Que Deus abençoe a sua vida. Você tem uma aliança com Deus, e uma delas é a aliança do perdão. Vamos ficar de pé, vamos orar.